Um grande cortejo de andorinhas de Planalto até Nonoai acompanharam os restos mortais. Como explicar isso? Não temos uma explicação lógica. Nós vemos que é um fato extraordinário. Nós vemos que Deus que é quem guia as coisas. A primeira vez que eu vim aqui, inclusive, foi numa romaria. Chegar nesse ambiente repleto de pessoas de diversos locais, aonde aqui vem agradecer, pedir, suplicar, realmente comove o nosso coração, né? E ali a gente vê pessoas caminhando descalço, né, de pé no chão, pagando promessa, rezando, oferecendo e nos mostrando o tamanho que é a pequenez, né, que é nós enquanto humanidade e a grandeza de Deus perante tudo aquilo que circunda cada um de nós. Quando adentra aquela multidão nesse espaço, a gente vê a grandeza dos beatos para a nossa comunidade, né? Padre Manuel Gomes Gonzalez era um jovem espanhol que foi ordenado sacerdote na diocese de Tui, na Espanha. Depois, o Padre Manuel foi para Portugal, onde trabalhou um tempo, sobretudo em São José de Ribartemi. Por causa das perseguições religiosas da época, o Padre Manuel veio para o Brasil. E o padre vem, então, assim como muitos outros padres que foram para todos os cantos do mundo, de Portugal, o Padre Manuel vem para o Brasil. Deus vai trazer o Padre Manuel até a nossa região aqui, que na época era a Diocese de Santa Maria, recém-formada, uma diocese nova, com poucos padres. E aqui no Brasil não fora diferente, ele encontrou um ambiente de muitas rivalidades, conflitos e acabou vindo parar como pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Luz de Nonoai. O Padre Manuel trouxe aqui também a devoção à Nossa Senhora da Luz, essa devoção que é muito forte, muito viva em Portugal. O jovem Adílio, ele nasceu em Dona Francisca e de Dona Francisca veio para Nonoai. Adílio, ele era coroinha, acompanhava o Padre Manuel nas missas, respondia à missa, que a missa era em latim, então o coroinha ia junto com o padre para responder a missa em latim e acompanhava o Padre Manuel nessas pequenas viagens de atendimento. Ele tinha uma amizade muito grande com o padre. E essa amizade levou a ele, então, a servir também a Deus, através do ministério de coroinha. Com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma devoção. Então é uma história bonita, né? Deus vai colocando as pessoas no lugar certo, no momento certo, para fazer a sua obra.
E aqui em Nonoai ele encontra uma realidade muito difícil, de muita rivalidade. Estava muito viva a rivalidade entre Chimangos e Maragatos. E o Padre Manuel chega em Nonoai nesta realidade. O Padre Manuel então ensinou as pessoas a plantarem arroz para terem o que comer. O Padre Manuel abriu aqui em Nonoai uma escola, a qual ele foi o primeiro professor. O Padre Manuel aqui em Nonoai, ele abriu uma olaria, construindo tijolos e telhas para que os pobres pudessem ter material para edificarem as suas casas. Então ele começou a mudar esta realidade como um pastor, a marca do pastoreio, né? Do bom pastor. E para semear a semente da caridade, da missionariedade, do pastoreio. Então ele teve um papel extremamente importante. Buscando sempre instaurar a paz aqui no Nonoai, falar da paz, falar de Deus. Numa das suas pregações em Palmeira das Missões, o Padre Manuel tratou fortemente sobre esses conflitos, pediu a paz, pediu que cessassem as guerras e a paz fosse de fato instaurada. Quando aconteceu um conflito aqui no Nonoai entre Chimangos e Maragatos, os corpos dos Maragatos ficaram espalhados por o território onde hoje nós temos a comunidade da linha Canhafé. E ali o Padre Manuel, com um grupo de pessoas, foi lá e deu a digna sepultura àquelas pessoas. Isso então levou um mau olhar de quem estava a favor da guerra. E então eles entenderam esse gesto do padre como uma tomada de posição política. Mas não tinha nada a ver, né? Porque o padre queria era dar um enterro digno para aquelas pessoas. Isso é uma obra da misericórdia. E a misericórdia fazia parte da vida do Padre Manuel. E ele sempre defendeu a vida. E aí depois, Dom Ático Eusébio da Rocha, bispo de Santa Maria, pediu que o Padre Manuel fosse atender o município de Três Passos, dar a bênção no cemitério, onde hoje é o Hospital de Caridade, fazer os batizados, os casamentos, celebrar a Santa Missa, atender as confissões. E ele sabia que ele estava sendo perseguido. E as pessoas alertaram ele. Padre, não vai para lá. Ele, na sua profunda obediência a Deus e a sua missão, ele vai. Então ele saiu daqui, costeando o Alto Uruguai, parou para pedir informações num bar. E a partir dessas informações, este grupo que estava no bar foi acompanhar o Padre Manuel por um caminho mais curto para chegar à colônia de Três Passos. Eles levam para o meio da mata, numa trilha, na intenção de levá-los para o local onde era o vilarejo, porque ele não sabia, né? Não tinha tanta estrada como tem hoje, eram as picadas, né? Foi quando no meio da floresta, o mato, amarraram o Padre Manuel e o Coroinha Adílio em pés de açoita a cavalo e ali mataram a tiros o Padre Manuel e o Coroinha Adílio. Uma frase de Tertuliano, um padre da igreja, que diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quando a guarda da Argentina fora chamada para desamarrar os corpos que foram ali encontrados, sangue escorreram das feridas. Após passados alguns dias deste fatídico acontecimento. Então a gente vê como Deus tem os seus escolhidos, pois o Padre Manuel foge da Espanha, sai de Portugal por perseguições religiosas, vem parar no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, no norte gaúcho, para acontecer o seu martírio, para dar a sua vida por causa de Deus, por causa da fé. Este é um testemunho bastante bonito, bastante forte e impactante, acredito, para todos nós. Eles encontram o martírio não como uma desgraça. O martírio não foi o fim para eles, né? Mas foi o início de uma nova maneira de servir a Deus e de contribuir na história da salvação. A vida do Padre Manuel e do jovem Adílio, ela está muito viva ainda no nosso meio. Eles continuam atraindo milhares de pessoas para Deus.
No ano de 2016, eu iniciei então uma caminhada de trabalho aqui na paróquia do Pinheirinho do Vale. Já são quase 10 anos que estamos aqui. Dentro desse período que eu estou aqui, nós idealizamos o Caminho dos Mártires. É a volta. Eles não voltaram, né, de uma maneira física, caminhando ou a cavalo, que era o transporte da época. Mas então nós idealizamos esse caminho do local do martírio até o santuário onde hoje os restos mortais estão lá, onde se fazem as romarias no mês de maio. Quando os padres começaram a fazer esse caminho, o padre de Jaú me convidou, vamos fazer junto isso aí? Vamos, né? Nós tínhamos umas ideias ali, a gente conversava ali, caminhava um pouco junto, pensando assim, isso não é fácil para conseguir alguém que faça o caminho completo, né? Esse caminho é um caminho difícil, dá para dizer assim, né? É um caminho difícil, bastante acidentado, com subidas e descidas, que a gente sabe, né? Que quem caminha sabe da dificuldade de um caminho acidentado. Mas ele é um caminho fantástico. As belezas que existem, as paisagens são lindas, fantásticas. Vale a pena a gente fazer esse caminho só pelas paisagens, né? Mas é claro que o valor é muito maior do que isso. E eu tinha um propósito muito forte, que eu tinha... A minha mãe estava de cama e eu caminhei por ela 2 anos. Eu pedi sempre saúde para ela, para minha família. Graças a Deus, ela melhorava. Toda vez que eu caminhava por ela, sempre melhorava um pouco. Em agradecimento a tudo o que Beatos Manuel e Adílio intercederam a Deus por nós. Mas o que mais marca a caminhada é uma das virtudes que está presente na vida de todos os santos. E de modo bem especial, esteve presente na vida do Padre Manuel e também do jovem Adílio. É a virtude da caridade. Quando uma pessoa se sente para baixo porque cansa e tudo, todo mundo dá o apoio, então isso ajuda muito, né, nessa caminhada. E a gente forma uma família. A família dos peregrinos, dos mártires, é muito importante. Isso é gratificante para quem faz. E só sente mesmo as pessoas que fazem esse trajeto. É difícil de dizer, né? Porque um sentimento você nunca consegue expressar falando. Você sente. Então, você sente o amor que existe no grupo, o vínculo, mesmo que são pessoas diferentes. Se Deus me dá força e Beatos Manuel e Adílio me ajudarem ali, intercederem a Deus por mim, eu vou fazer mais umas quantas ainda, umas quantas caminhadas. Caminho dos Mártires! Somos peregrinos da esperança! A gente vai conseguir manter esse legado na história se nós tivermos, né, essa história dentro de nós, né? Porque a gente transmite aquilo que habita na nossa vida. Então, para nós é um motivo de muito cuidado, de muito zelo, para que a gente também possa entregar para as pessoas que aqui chegam essa acolhida, esse espírito de entrega que eles fizeram por amor a Deus e a comunidade, a igreja. Padre Manuel Cunha Adílio, que depois de mais de 100 anos do seu martírio, ainda estão de uma maneira muito ativa, trazendo as pessoas para dentro da igreja. Acredito que o Padre Manuel veio aqui renovar a esperança no coração das pessoas. Dizer que as pessoas não estavam sozinhas, mas que nós temos Deus, que Deus nos acompanha, que Deus caminha conosco, que Deus não nos desampara em nenhum momento da nossa vida, sejam eles bons ou ruins, sejam eles de provas ou não. E é claro, esse cuidado que ele tinha com as pessoas. Essas virtudes do Padre Manuel, elas vão permanecer para sempre.